Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Nós estamos falando sempre sobre Chico Xavier e falar sobre Chico Xavier é falar sobre mediunidade. É falar sobre mediunidade no que ela tem de mais elevado, de mais puro, no que ela tem de mais luz, não é? No que ela tem, digamos, de mais espiritismo, no que ela tem de mais de cristianismo, não é? De Cristo, de Jesus Cristo. Nós escrevemos, graças a Deus, tivemos oportunidade de escrever vários livros sobre Chico Xavier. Um deles é esse aqui, olha, Chico Xavier, o Apóstolo da Fé. Esse aqui foi editado pela LEP, aqui de Uberaba, não é? E é um livro que contém aqui muitas histórias, muitos assuntos sobre a vida de Chico Xavier. Tem muitas fotografias também, fotografias coloridas, interessantes, mas aqui nós tivemos oportunidade de narrar uns fatos muito interessantes. Nós, certa vez, fomos visitar a cidade de Mogi das Cruzes. Aliás, estivemos lá no Centro Espírita Antônio de Pádua, em Mogi das Cruzes, muitas vezes. Muitas vezes fomos proferir palestras lá nesse Centro Espírita, que é um dos mais antigos do Brasil, inclusive. Centro Espírita Antônio de Pádua. E lá, certa vez, nós nos encontramos com o Dr. Álvaro de Campos Carneiro. Ele já desencarnou, já estava idoso, ele já desencarnou, e ele nos contou. O Centro Espírita Antônio de Pádua, de Mogi das Cruzes, foi fundado em 1911. E contou-nos, Dr. Álvaro Carneiro, na época, encarnado, antes da palestra, estávamos conversando com ele, e ele foi a Uberaba. Ele foi a Uberaba numa caravana organizada pela Dona Yolanda César, de São Paulo. Dona Yolanda, que sempre vinha a Uberaba, mãe do Augusto César Neto, não é? Ela sempre também organizava a distribuição de Natal, que era realizada aqui em Uberaba, lá pelo Chico, né? Dona Yolanda com a sua equipe de senhoras, não é? Dona Yolanda também de saudosa memória. Tivemos oportunidade de conhecer Dona Yolanda durante muitos anos, né? E o doutor Álvaro disse que numa das caravanas de Dona Yolanda, ele veio a Uberaba para estar com Chico Xavier. E é ele próprio que nos contou isso aqui, muito interessante. Éramos, disse-nos ele, um pequeno grupo participando de uma reunião de psicografia em sua casa, na casa do Chico. O Chico psicografava no centro, psicografava na casa dele, o Chico psicografava em qualquer lugar. Psicografou até no cemitério, certa vez. O Chico escreveu por aproximadamente 3 horas. E naquela oportunidade, coube-me auxiliá-lo com as folhas de papel. Então, diz o doutor Álvaro que ele é que estava tirando as folhas para o Chico escrever, ia tirando as laudas, né? As folhas de chamex. Várias mensagens foram endereçadas a muitos dos presentes. Quando terminou de lê-las, virando-se para mim,
que me sentara próximo, falou-me: eu não sabia que o senhor era médico. Chico falou com o doutor Álvaro, né? Não, respondi, eu não sou médico. Eu não sou médico, Chico. Esse anel que você vê no meu dedo é de advogado. Mas, continuou o Chico, está aqui o espírito de um jovem entre nós, afirmando que foi o senhor quem receitou a primeira mamadeira que ele mamou. O nome dele é Carlos. Olha o Chico Xavier, né? O homem estava com anel de advogado e o Chico falou com ele: eu não sabia que o senhor era médico. Ele falou: não, Chico, eu não sou médico, esse anel aqui é de advogado. Aí o Chico falou: não, mas tem um espírito aqui dizendo que foi o senhor que receitou a primeira mamadeira que ele mamou. E o nome dele é Carlos, tem o nome até do menino, do bebê, né? O nome dele é Carlos. Aí ele conta aqui: fazendo um esforço de memória, lembrei-me de um fato acontecido muitos anos atrás. Até ele tinha esquecido disso. Em verdade, exercendo esporadicamente a mediunidade receitista, tive a oportunidade de cooperar com muita gente que me procurava. Mas o caso a que Chico se referia era sui generis. Estava no carro quando fui procurado por uma jovem mãe desesperada. Ela acabara de dar à luz e não tinha leite para amamentar o filho. Quer dizer, ela não tinha dado leite, né? Não tinha produção de leite para amamentar o filho. Com pena de vê-la naquela situação, peguei um pedaço de papel qualquer e rabisquei uma receita, ensinando-a a preparar a mamadeira. Olha, nem esse homem lembrava disso, nem ele lembrava disso. Ora, como é que o Chico poderia saber de uma coisa desta se eu mesmo já havia esquecido? Fiquei estupefato. Em seguida, ele começou a falar dos espíritos que conosco em Mogi haviam sido os pioneiros do movimento espírita, nomeando-os um a um. Amigos que haviam participado da construção do Antônio de Pádua e da maternidade da Mãe Pobre, instituições belíssimas lá de Mogi das Cruzes, instituições dignas da doutrina espírita e de toda a comunidade de Mogi e do Brasil, não é? Agora vejamos bem a mediunidade de Chico, né? O Espírito falou para ele: olha que me receitou a primeira mamadeira. O Chico pensou assim: então ele é médico. Não, ele era médium receitista e de vez em quando receitava. E receitou essa mamadeira e ensinou a mulher que tinha acabado de dar à luz, porque lá tinha a maternidade da Mãe Pobre, né? A mulher acabava, não tinha leite para dar para a criança, ela não tinha leite. Falou assim: olha, faz assim, assim, assim. Ensinou a mulher. E o nome do menino? Carlos, né? A mediunidade de Chico Xavier é uma coisa histórica, é uma coisa que transcende, é uma coisa fora do comum, realmente uma coisa, é uma maravilha do mundo. A mediunidade de Chico Xavier, nós temos aí no mundo as 7 maravilhas do mundo. A mediunidade de Chico Xavier, ela pode figurar entre as maravilhas do mundo, mas não as maravilhas materiais do mundo, as maravilhas espirituais desta terra. Nós tivemos muitas maravilhas na terra, né? O advento de Jesus, o mais maravilhoso, não é? A vida de Francisco de Assis,
uma maravilha espiritual na terra, né? Vicente de Paulo, uma outra maravilha espiritual na terra, tantas maravilhas espirituais na terra. Chico pode ser considerado uma das maiores maravilhas espirituais do mundo inteiro. Eu ainda estava em Mogi, não é? Ainda estava em Mogi, é uma outra história. Lá naquela cidade muito hospitaleira, e tive a oportunidade lá também de conversar com o Júlio César. Eu não sei se o Júlio César, o Julinho, ainda está encarnado. Eu acredito até que não, que ele não esteja mais encarnado, né? Mas ele era um dos mais atuantes companheiros de doutrina lá, no Antônio de Pádua. Muito solícito, o Julinho, muito cortês, conversava muito conosco quando nós lá íamos, não é? E o Julinho que nos contou essa história. Ele disse assim, olha, eu visitei o Chico em Pedro Leopoldo, quando o seu trabalho ainda não era assim tão conhecido. Quer dizer, ele visitou o Chico na década no final da década de 40, por aí. O trabalho do Chico não era tão divulgado, tão conhecido. Apresentei-me a ele na reunião e declinei meu nome, Júlio César. Para minha surpresa, Chico disse-me, Julinho, não é? Era assim que em casa todos me chamavam. Apesar de estar no Espiritismo há mais de 10 anos, eu andava um tanto descrente. O Julinho falou assim, eu estava muito descrente naquela época, por lá visitar o Chico. Andava muito descrente. Havia sido internado num sanatório com problemas de mediunidade. Ele próprio nos contou que havia sido internado. No Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, o recinto do centro recendia perfume. De quando em quando aquele cheiro de éter chegava a sufocar a gente. Era igual aqui em Uberaba, aquele cheiro de éter, muitas vezes. O pessoal dizia que o fenômeno era provocado por Sheila, que havia sido enfermeira na Segunda Grande Guerra. Intimamente, eu desconfiava. Para mim, alguém estava destapando um vidro de perfume, talvez o próprio Chico, sei lá. Olha a descrença dele. Eu falei assim, isso aqui alguém está abrindo aí, julgando aí alguma coisa. Às vezes o próprio Chico está fazendo isso, não é? Olha a situação que ele estava. De repente, como se os espíritos desejassem me dar uma prova, caiu sobre mim, sobre o meu braço, molhando-o por inteiro, uma chuva de perfume. Então, onde ele estava, caiu o perfume no braço dele inteiro. Quem é que podia ter julgado, né? Aquilo era demais. Não havia ninguém perto de mim, e nem tampouco sobre o telhado do centro. Ele chegou a vasculhar até o telhado. Depois, no final da reunião, quando ali ficamos, reduzidos a poucas pessoas, sentados à mesa, Chico falou conosco. Olha aqui, isso aqui é impressionante. Ficou poucas pessoas para o final da reunião. Aí o Chico falou assim, os espíritos estão nos pedindo para formar frases. Cada companheiro poderá formular um pensamento rápido sobre Jesus, sobre a fé, a caridade. Então Chico falou, cada um de vocês pode formular um pensamento rápido sobre Jesus, sobre fé, sobre caridade. Aí Julinho falou assim, uma coisa espantosa. À medida que externávamos o pensamento, estavam pensando, não estavam falando, estavam pensando. À medida que externávamos o pensamento, a frase que proferíamos se nos materializava na boca. Olha que coisa, não é? Formulava uma frase pequena ali, não é? Pensava, formulava a frase e a frase ia materializando na boca de quem estava falando.
As palavras saíam de nossos lábios repletos de luz, apagando-se em seguida. Então saía assim, materializado, e apagava-se, não é? Como essas luzes hoje que correm aí nesses letreiros luminosos, né? Aquilo saía da boca materializado e apagava-se em seguida. Hoje eu fico pasmo pensando naquilo. Vejamos, Julinho foi a Pedro Leopoldo descrente de tudo. Quando fomos embora, Chico pediu-nos: não contem a ninguém o que vocês viram aqui. Pois se começar a vir muita gente, o serviço do livro ficará prejudicado. Vocês não falam para ninguém aquilo que vocês viram aqui, porque vai vir muita gente e o serviço do livro vai ficar prejudicado. Eu nunca ouvi falar de fenômenos semelhantes aos que assisti em Pedro Leopoldo, numa única vez em que lá estive. Impressionante. Eu também nunca ouvi falar. Nos livros de materialização, de fenômenos de materialização, que eu já tive a oportunidade de ler com os maiores médiuns de efeitos físicos considerados do mundo, né? Os maiores médiuns de efeitos físicos, eu nunca tinha ouvido falar num fenômeno semelhante a este que nos foi contado pelo Julinho, não é? Um companheiro que nós tivemos oportunidade de conhecer, estive com ele diversas vezes, lá em Mogi das Cruzes, né? Ele já deve ter desencarnado. Vejamos como era impressionante a mediunidade de Chico Xavier. Aqui no livro nós incluímos 2 fotografias. Aqui está o Chico Xavier, o Roberto Carlos e a Maria Rita, né? A esposa dele que desencarnou com câncer, né? Roberto Carlos o visitava de vez em quando. Aqui está a Maria Rita, né? E aqui embaixo o Chico está psicografando, né? E Dona Zilda aqui pegando as páginas, e ao lado o tio Pedro Garcia, que sempre ficava ali ao lado dele, né? Bom, vamos voltar aqui aos lindos casos também contados pelo professor Ramiro Gama a respeito dessa estupenda mediunidade de Chico Xavier, não é? Há um caso aqui muito interessante, intitulado Ouro e Experiência. São lições de Emmanuel, lições de Chico. O Chico, em excursão com o seu chefe de serviço, expondo aqui e ali apuradas amostras de gado, ele trabalhava na Fazenda Modelo, passou por Sabará e dali pelas minas de Morro Velho. Viajava todo o estado, todas as cidades, né? Às vezes até fora do estado. Chico esteve em Uberaba com o seu ex-patrão, Dr. Rômulo Joviana, aqui na exposição. Ele era funcionário da Fazenda Modelo. Então, diz aqui que eles passaram pelas minas de Morro Velho, visitou-as por horas e deslumbrou-se com o que viu. O pessoal extraindo ouro. O trabalho afanoso e sacrificial da extração do ouro, sua busca em cascalhos, no seio da terra, numa profundidade e distância incomensuráveis, causou-lhe assombro inopinado. O pessoal acha que é fácil achar ouro, não é? O Chico estava vendo aquele pessoal trabalhar nas minas lá de Morro Velho e vendo como é que era difícil extrair o ouro, né? Observou um irmão idoso, calejado naquele serviço, a que dera toda a sua existência, e perguntou-lhe. Então Chico se aproximou de um garimpeiro lá, dos mais idosos, né, que estava extraindo ouro, perguntou para ele: amigo, o ouro é extraído com facilidade? Perguntou. Nada disso, moço, respondeu o homem. Em 40 toneladas de pedra, encontramos, às vezes, tão somente 100 a 200 gramas de ouro. Olha aqui, em 40 toneladas de pedra, encontramos, às vezes, tão somente
100 a 200 gramas de ouro. Agora vem a lição de Emanuel, que tudo ouvia. Emanuel comentou: assim, Chico, sucede na vida. Precisamos quase sempre de 40 toneladas de aborrecimentos, bem suportados, para obtermos 100 a 200 gramas de conhecimentos e experiência. Olha que coisa. Às vezes nós precisamos aqui, muita gente desanima, né? Muita gente desanima com 1 grama de aborrecimento, né? 1 grama de aborrecimento, umas 200 gramas de aborrecimento. O Emanuel falou para o Chico aqui, às vezes a gente precisa de 40 toneladas de aborrecimento bem suportados para obtermos 100 a 200 gramas de conhecimentos e experiência. Vejamos que como de cada acontecimento surgia Emanuel e trazia uma pérola, né? Surgia Emanuel e transmitia uma lição extraordinária, né? Aqui a outra lição em seguida, que seria da pedra sem o martelo. Na profissão de serventuário público, né? Chico era datilógrafo, né? Ele era datilógrafo e certa vez ele foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros de Pedro Leopoldo. Chico teve que fazer uma viagem para visitar esse companheiro, né? E teve que viajar alguns quilômetros. O companheiro que Chico foi visitar, vejamos bem, intempestivamente, o recebe com 2 pedras na mão. Quer dizer, ele não foi bem recebido, né? Ele não foi bem recebido. O companheiro o recebeu com, como a gente fala, né? Com 2 pedras na mão. Xinga-o a valer. Certamente estava servindo de instrumento para algum espírito, né? Sem motivo nenhum, xingou o Chico, destratou, só faltou bater no Chico. E quando o Chico tentava responder delicadamente, Emanuel intervém e disse assim, não diga nada. Falou para o Chico, olha, não diga nada, exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. E Emanuel completou, ele sofre do fígado e há dias que vem sentindo cólicas hepáticas. Emanuel falou com ele, ó, ele está sofrendo do fígado, Chico, e há dias que ele está com muita dor. Não revide a insultos e a exacerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo. E você dilimar-se, apurar-se e burilar-se silenciando. Olha que coisa, ó, ele precisa de jogar para fora o veneno que está no corpo e na alma. E você tem que se limar, se apurar. Aí com um sorriso doce, Emanuel arrematou o assunto com essa pergunta assim, ademais, que seria da pedra sem o martelo? De fato, né? Que seria da pedra sem o martelo? Continuaria sendo pedra bruta, né? É graças ao martelo que a pedra se quebra, né? E esse companheiro certamente estava com alguns cálculos, né? Estava com muitas cólicas hepáticas e destratou o Chico de toda maneira. E o Emanuel falou assim, Chico, você é uma pedra, você precisa do martelo, ele está na função do martelo te martelando, você tem que aguentar. Bom, são lições de Chico Xavier, primorosas para todos nós. Muita paz e até o nosso próximo encontro.